Vamos conversar com alguém que é aí da região do entorno na nossa sequência de sabatinas, começando com os candidatos a vice. Pastora Keila Borges, que é candidata a vice-governadora na chapa do PL, vice do Major Vitor Hugo. Candidata, prazer tê-la aqui conosco no Jornal da Gazeta, edição do almoço. Boa tarde para a senhora. É uma alegria estar aqui, né? E uma honra também ser convidada, né, Tiago? Obrigada por ter sido chamada, sabendo-se que as pessoas entendem que o vice, ele é só um adorno, mas os tempos estão mudando, né? E até nesse ponto, os candidatos estão escolhendo seus vices de acordo com o que eles acham necessário para o povo. Então é uma alegria estar aqui para falar um pouquinho do que eu sou, de quem eu sou, né? Um prazer. Bom, a senhora é um produto eleitoral interessante, eu digo o perfil de produto eleitoral interessante, porque a senhora é mulher, é pastora e é do entorno. A senhora tem um triplo agregado aí para compor na chapa de Vitor Hugo. Como é que está sendo a experiência da senhora como candidata a vice-governadora? Tem um quarto, eu sou conselheira tutelar. Então, assim, eu estou bem ligada ao social, né? E o meu dia a dia é o social, tanto na igreja como conselheira tutelar. E eu queria começar essa nossa conversa aqui, Tiago, indo para a Bíblia. Sempre começo, é a minha base, né? O meu manual, e lá em Provérbios 31, 25 fala assim, fala da mulher, reverte-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. E de um tempo para cá, eu não estava com esse sorrir diante do futuro, sabe? Estava me sentindo chateada, triste, como conselheira tutelar, vendo as nossas crianças, vendo a má gestão. E apareceu essa oportunidade. Né? Apareceu essa oportunidade fui convidada para ser vice e falei, eu vou encarar isso sim, porque alguém precisa falar o que está acontecendo no Goiás, no entorno, com relação ao social. Né? Então, assim, o meu trabalho é ouvir. Eu escuto como conselheira e eu escuto como pastora, eu sou mulher, eu preciso externar para quem me cerca que tudo vai dar certo, porque isso é ser mulher, e as coisas não estão caminhando do jeito que eu imaginaria que seria quando fui eleita como conselheira tutelar. E foi um prazer o Vitor Hugo ter me chamado e ter feito todo esse plano de governo voltado para o povo goiano. Ele começou o plano de governo dizendo, quero cuidar do goiano. Isso me encantou. Bom, ser pastora é uma função inegavelmente importante, tem um aspecto social importante. Ser conselheira tutelar também é importante, é uma atividade cercada de muitos preconceitos, inclusive, mas é muito importante, sim, para a sociedade. Mas isso é um nível. Agora, vice-governadora é um outro nível. A senhora se sente preparada hoje para assumir o governo de Goiás? Porque em uma oportunidade ou outra, eventualmente, a senhora, caso a sua chapa seja eleita, a senhora vai assumir. A senhora se sente preparada para isso? Sim, Tiago, eu me sinto preparada, eu me preparei para isso. Há anos que eu sonho em ajudar, em fazer algo que tem alguma relevância. Então, eu fui me preparando, fazendo cursos nessa área, entrando nesse meio, sempre que tinha oportunidade, falando sobre o que estava acontecendo, né? E na minha área, mais na minha área, que é o social, né? Mais no meu contexto. Eu amo porque o Vitor Hugo, ele tem os números, ele tem aquela inteligência que a gente do grupo, quem segue, os eleitores, né? Essas pessoas, nós estamos fascinados com o Vitor Hugo. Ele realmente, ele sabe o que ele está fazendo, ele é uma pessoa que está nos direcionando para um futuro de primeiro mundo. Eu acredito que o Goiás tem a chance de ser o primeiro estado brasileiro a alcançar um nível de primeiro mundo, seja na saúde, seja na educação, seja no agro, né? Seja na segurança, principalmente. E a minha área é mais a parte do social. Então, eu gostei muito dessa nossa junção, porque
Eu gosto do social, eu gosto das pessoas, eu tenho empatia, eu sinto o que a pessoa está sentindo, né? Eu sei, eu me preparei como... fiz faculdade de teologia, porque eu sou pastora, né? O nosso estatuto pede fazer teologia, e depois disso eu fui fazer gestão pública, estou fazendo direito agora, e fiz também uma pós em cuidado de famílias, porque essa é a minha área, né? Bom, eu queria saber sobre os problemas lá da região que especialmente a senhora representa. Porque a região do entorno é sempre considerada uma região meio que abandonada. O Distrito Federal não a assume porque a verdade é que a obrigação é de Goiás, porque está no território goiano, mas Goiás também, tradicionalmente, não dá aquela atenção necessária. Quais são as principais demandas daquela vasta e populosa região, candidata? Eu costumo dizer que é triste falar que nós somos cidade dormitório. Isso me gera uma tristeza no coração. Por quê? Porque a nossa força braçal vai para Brasília, de todo o entorno. Todos nós, a gente não tem emprego no entorno, né? Não temos indústrias. E o plano de governo do Vitor Hugo é, aonde não tem indústria, aonde não tem comércio, nós iremos atender essas demandas de acordo com o que for proposto. Ele tem um projeto de o que vir, o que ele conseguir, ele vai separar uma parte para, né, fomentar a indústria e o comércio. Então, assim, é uma esperança para a gente que não tem nada. E o que acontece não é só na questão de ser uma cidade dormitório, de não termos emprego. É uma tristeza, por exemplo, porque nós não temos educação. Eu, como conselheira, eu posso entrar numa casa hoje, converso com um pai de família de 25 anos, que trabalha como autônomo em alguma coisa, e eu não posso ofertar para ele um estudo. Como eu vou ajudar essa família? Uma simples cesta básica não muda essa situação, Tiago. A situação ela tem que ser mudada na estrutura, né? A pessoa é muito nova, 25 anos, ele tem oportunidade, mas aí ele já tem 5 filhos, aí ele já está ali trabalhando num serviço de autônomo de catalatinha ou de alguma coisa que não gera, né, o sustento ideal para a sua família. Aí a gente precisa inserir essa família nos programas de assistência social do governo, que não dão conta de atender todo mundo, não tem condição de atender todo o entorno. E aí vem toda aquela, né? Cadê a escola? Cadê o CRAS? O CRAS não atende todo mundo. Cadê o CREAS? Porque o CRAS é para prevenir, para aquela família não chegar a ponto de ser atendida pelo CREAS, né? E a gente, como conselheiro tutelar, nós somos chamados no pior dia da vida da pessoa. Para a festa de 15 anos, geralmente não é convidado, não, né? Pior dia da vida da criança, o pior dia que marca aquela família. E eu costumo dizer que eu sou um band-aid. Porque eu chego, pelo ECA, eu tenho medidas a aplicar. O ECA fala, você vai aplicar tal medida, tal medida, tal medida. Existe um protocolo de atendimento. Existe um protocolo, apesar do nosso governo não capacitar os conselheiros tutelares. Não existe um conceito do conselheiro ser capacitado. A gente faz uma prova, um concurso, mas a lei exige que a gente passe por capacitações, porque a gente entra dentro da casa das pessoas. Então, a gente precisa ser capacitado. Eu nunca fui capacitada, me autocapacitei, né? E isso eu posso falar por qualquer conselheiro, que é uma das minhas falas. Nós somos muito judiados, tanto financeiramente, como com falta de capacitação, né? É triste você entrar no meio do problema e falar assim, eu vou fazer o que aqui agora, né? O que o ECA diz? E aí, chegando dentro dessa casa, a gente, para poder agir, para poder tomar aquela decisão, a gente tem que lembrar, e aí, o que o judiciário vai fazer? E aí, o que o CIOPS vai fazer? E aí, o que a saúde vai fazer? E aí, porque o Conselho Tutelar, ele só delega. E aí, depois a gente espera as respostas que não vêm. Candidata, a senhora está disputando o cargo de vice-governadora. Isso é muito mais do que o Conselho Tutelar. A senhora voltou à pauta do Conselho Tutelar. Uhum. Se a sua chapa for eleita, a senhora vai ser a representante do entorno perante o governo. Sim. A senhora vai ter que brigar por soluções para o entorno.
Sim. De infraestrutura, por exemplo, o que a senhora pretende fazer como vice-governadora, brigando com o Vitor Hugo? Ó, vamos atender o entorno, preciso disso, disso, disso. O que precisa de infraestrutura na sua região? Vamos corrigir. Eu não vou brigar com o Vitor Hugo. A nossa pauta de infraestrutura está muito bem, né, embasada. Vitor Hugo... Uma coisa é o papel, candidato. Outra Sim. coisa, depois, se a senhora não cobrar como representante da região, dificilmente é executado. O meu papel como vice é apoiar o Vitor Hugo, né? Eu estava lendo, eu li todos os planos de governo de todas as chapas. Eu até me diverti, porque tem chapa que teve a capacidade de lançar um plano de governo com 7 páginas, outro com 15 páginas. E eu acredito que se a gente sentar com um adolescente, uma criança, ele consegue fazer uma redação de 10 páginas. Falando assim, vamos escrever sobre saúde, agora vamos escrever sobre infraestrutura, agora vamos escrever sobre segurança, né? Então, assim, é uma vergonha uma pessoa, um grupo, um candidato a governador, um candidato a vice, escrever um plano de governo que não tem nada para a população. E voltando ao assunto, o meu papel é apoiar o Vitor Hugo. O nosso plano de governo na área de infraestrutura foi escrito por técnicos, né? Ele abrange todo o Goiás, ele vai fomentar todo o Goiás, principalmente a gente tem os nossos polos, que são os polos maravilhosos, que nem aqui, a gente já é o segundo polo de moda brasileiro. O Vitor Hugo diz que nós vamos nos tornar o primeiro, e eu acredito, porque ele é um homem trabalhador. Se você conviver com ele como a gente convive, né, como a equipe está convivendo, vê que ele é incansável e que ele coloca mesmo uma coisa na cabeça e ele faz e ele vai. E com relação à infraestrutura, uma coisa que ele tem falado é que as regiões menos atendidas serão fomentadas para que o Goiás cresça igualitariamente. E quais são essas regiões menos atendidas? Eu me coloco entre elas. O entorno é uma das regiões menos atendidas, porque a gente, como você falou, a gente espera do DF, o DF não quer, obrigação não quer, e o Goiânia está muito longe, e a gente faz o que ali no entorno? Se a gente anda durante o dia, como eu estou andando todos os municípios, né? Eu estou andando o entorno todo, você não vê uma indústria. Não é como aqui em Goiânia, que você vê calça, pneu, sandália, cinto. Cada quadradinho é uma indústria. E é muito fácil você abrir uma indústria. E lá no meu município é muito difícil abrir uma indústria. Eu sei, porque eu converso com pessoas que estão tentando abrir indústrias e que a burocracia amarra. Esses dias eu estava conversando com um empresário que ele está há 3 anos amarrado. 40 empregos ele iria gerar. 40 empregos, ali você gera, são 40 salários, mas são 40 pessoas que vão, em vez de trocar seu pneu em Brasília, porque a força vai para Brasília, vai trocar seu pneu em Águas Lindas, vai almoçar em Águas Lindas, vai fazer a unha em Águas Lindas, né? Então, assim, 40 empregos, no final ali, direto e indiretamente, vai já atingir 100 famílias. Então, assim, o que o Vitor Hugo tem colocado com relação à infraestrutura é atender o Goiás como um todo. Tanto os núcleos que são bem já avançados, como o agro, né? A gente é o celeiro do Brasil, queremos continuar sendo o celeiro do mundo. A gente tem terra, a gente tem um povo trabalhador, a gente sabe fazer, o goiano sabe plantar. Aí Vitor Hugo falou assim, então agora, que já está provado que a gente é o maior produtor de milho, o segundo de soja, vamos industrializar, vamos dar um passo a mais e vamos industrializar. Quer dizer, levar Goiás para outro sonho. E eu estou acreditando nisso. Candidata, bom, vamos falar um pouco do aspecto político. Vocês são do PL, partido do presidente Bolsonaro, e vocês são muito alinhados com o presidente. O Vitor Hugo fala de uma amizade pessoal entre eles, foi líder, inclusive, lá na Câmara dos Deputados, mesmo tendo uma votação pequena aqui no Estado. Agora, o Bolsonaro, em todas as pesquisas, praticamente todas, ele aparece acima de 40% em Goiás.
mas vocês dificilmente aparecem com mais de 8%, 10%. Por que tem essa dificuldade tão grande de o eleitorado bolsonarista entender que vocês são os bolsonaristas em Goiás a serem votados? Então agora eu vou fazer minha propaganda. As pessoas confiam totalmente no presidente Bolsonaro. Eu confio no presidente Bolsonaro. O que ele prometeu para mim, Keila, foi que iria cuidar da nossa nação, colocando Deus, pátria, família e liberdade. Isso ele fez para mim, eu não tenho nada a questionar. E o candidato do Bolsonaro este ano é o Vitor Hugo. Então a gente precisa linkar isso. O bolsonarista ele tem que entender que o candidato do Bolsonaro é o Vitor Hugo. E é isso que eu estou fazendo todos os dias, de casa em casa, de rua em rua. Por quê? Porque as pessoas ainda não, como você falou, não nos conhecem. Mas a partir do momento que conhecer e de ver que a gente tem a mesma linha, o mesmo ideal, a mesma ideologia, a mesma consciência de pátria, família, educação, segurança, né? Outro ponto que Vitor Hugo tem colocado muito, além dele querer que o Goiás seja o maior polo industrial, a gente pode ser o primeiro do Brasil, ele falou essa semana numa entrevista, eu amei. Ele quer também que a gente seja um polo de segurança. A gente tem estrutura e a gente pode transformar, principalmente porque nós somos o celeiro. Então, se nós somos celeiro, nós vamos ter que aprender a se defender. Então, a gente pode ser a maior segurança do Brasil, assim como o Bolsonaro fala, né? Tanto eu como o Vitor Hugo, não tem nenhuma pauta que o Bolsonaro coloque que a gente não concorde. Eu concordo com o armamento, né? Se a pessoa... Eu sou conselheira tutelar, já passei poucas e boas. Posso falar que já passei poucas e boas, porque eu ainda não tenho meu CAC, mas vou tirar. E eu sei que a população precisa se defender. Sou totalmente contra também ideologia de gênero, assim como o meu candidato. Sou totalmente contra as drogas, porque é muito bonito, Tiago, a pessoa falar para você que é a favor das drogas. E aí ele senta no sofá de 100 mil reais e fuma ali um baseado. Agora, a polícia, a segurança do Goiás, o CRAS, o serviço social, a gente entra na casa que o pai está drogado ali 2, 3 dias e as crianças estão com fome e estão machucadas. Então eu sou contra as drogas, porque eu sei o efeito dela na população. Né? Então, assim, são coisas, são pautas que nós não que há divergências gritantes entre a oposição. Há divergências gritantes. Eu vi um plano de governo esses dias, eu não me lembro o partido, aliás, eu me lembro, mas não vou citar, e estava dizendo, vocês procurem, por favor, um plano de governo que estava falando que se aquela casa ou estabelecimento estiver fechado, sem ninguém morando, ele vai ser retomado e passado para quem precisa. Eu falei, gente, o que é isso? Quer dizer que se eu pôr uma faixa para alugar minha casa, eu não conseguir alugar em 3 meses, eu vou perder minha casa? Está no plano de governo. Leiam. Isso é contra a democracia, né? Isso é contra os nossos ideais como brasileiros que somos. Candidata, a senhora é mulher. O presidente Bolsonaro, em vários episódios, já trouxe palavras aí, assim, especialmente ríspidas para as mulheres. A senhora consegue separar bem isso aí? E qual a proposta de vocês, da chapa Vitor Hugo, pastora Keila, para as mulheres em Goiás? O que acontece? Eu não concordo com o que você falou, me desculpe, com relação às palavras ríspidas. A gente sabe do contexto, que tudo na vida tem um contexto, né? Então, assim, houve um contexto e nesse contexto aconteceu algumas coisas. Então, dependendo do contexto, a grosseria, ela é válida? Ela não é válida, mas eu, Keila, né? Como eu estou sendo tratada no meio desse tanto de militar. Eles são super gentis, educados ao extremo, porque são pessoas muito estudadas e são pessoas capacitadas, né? E as nossas reuniões, eu nem iria falar sobre isso, mas o Vitor Hugo me consulta sobre cada gasto de campanha.
Então, assim, ele me consulta sobre cada passo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um respeito. Eu acredito que se Bolsonaro tivesse uma vice-mulher que fosse assim, da mesma maneira que eu, que acreditasse nas suas ideologias e que não ficasse dando aqueles chiliques desnecessários, porque eu sou mulher, eu sei do que nós somos capazes, né? E a gente sabe que a gente precisa se controlar, ter um autocontrole. Eu vou voltar para o Conselho Tutelar. Você disse que eu estou falando muito, mas eu vou voltar. Eu atendo pais e mães. E eu não tenho como diferenciar grosseria. Não tenho como diferenciar. Eu falo assim, gente, qual decisão que o juiz vai tomar? Porque são seres humanos, entendeu? Aí é que está o ponto. A gente tem que ver o contexto, ouvir todos os lados. Né? Eu acredito que se Bolsonaro tiver uma mulher como eu do lado dele, ali não haveria nenhum tipo de grosseria. Porque a nossa fala é uma fala que combina. O que a gente quer para a população é a mesma coisa. Eu não vou nunca chegar ao meu presidente e desrespeitar e ir com piadinha. De forma nenhuma. Eu entendo ele como presidente da República, uma pessoa que tem sofrido muito por nós. Sou muito grata pelo que ele fez. Nós estamos, né, chegando nos 4 anos, protegidos por ele, ele usou a vida dele para nos proteger, e espero que sejam mais 4 anos ele usando a vida dele para nos proteger. Porque o que eu vejo em Venezuela não é o que eu quero para o meu neto. Eu luto, eu falo, eu vou para a rua. Nós estamos fazendo 5 a 6 cidades por dia, entregando papelzinho de mão em mão, de casa em casa, para a população goiana entender que nós somos o 22. E o 22 é Bolsonaro. Desculpa, você já está olhando nas horas. O cronômetro está... Eu estou sem cronômetro. O cronômetro pode colocar na tela, Fred, pode deixar fixo. Agora faltam 3 minutos e 41. Que bom, obrigada. Pode continuar, por gentileza. Obrigada pelo cronômetro. Eu sou 22, então assim, quem é 22 no Goiás? É Major Vitor Hugo. Uma coisa que a população tem que entender é por que teve toda essa confusão nesses quase 4 anos. Bolsonaro foi eleito e ele não teve nem senador, nem deputado federal suficiente para estar com ele. E agora ele é 22. Então, assim, como é que a gente faz para blindar o Bolsonaro? Vota no 22. Vitor Hugo é 22. A gente quer o Goiás que o Vitor Hugo está sonhando no papel. E eu, Thiago, pelo que eu conheço do Vitor Hugo, esse papel aqui é pouco. Esse papel aqui é pouco, tanto que aquele homem é trabalhador. Então, no Goiás, se o Vitor Hugo é 22, a gente tem que votar em quem? Estadual 22. Porque o Goiás vai caminhar, não é de acordo, o Vitor Hugo quer fazer isso, mas se o estadual lá não quiser fazer, não faz. Se eles se juntarem e falarem, não, o governador não vai fazer, não faz. Então, se a população ela tem que entender que não adianta ela votar no coleguinha. Ela tem que votar em quem vai proteger Deus, pátria, família e liberdade. Você quer liberdade para o seu filho e para o seu neto? Você quer que o Brasil não seja uma Venezuela? Então é 22. Tá bom. Candidata, a senhora tem exatamente 2 minutos para olhar nos olhos aí da audiência da TV Gazeta, nesse horário nobre, e pedir o apoio, pedir o voto para a chapa 22 para o nosso telespectador. Por gentileza. Gente, voltando ao início, como eu falei, é uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e eu quero pedir a você, goiano, né, espalhe essa notícia, espalhe que o Major Vitor Hugo é o candidato do Bolsonaro, nós todos somos 22 e a gente quer continuar, avançar, trazer para o Goiás o primeiro mundo, trazer para o Goiás, né, Vitor Hugo fala
que ele vai trabalhar com recompensas, que o funcionário público que contribuir vai ser beneficiado, que o aluno que se destacar também será beneficiado, que a saúde ela vai alcançar todos nós, que os nossos postos de saúde serão hospitais, né? Que as mini cirurgias, que hoje eu moro longe, gente, eu moro a 300 quilômetros aqui de Goiânia. Se eu preciso de um alergista, eu tenho que vir aqui em Goiânia. O meu município me dá um papelzinho e marca uma consulta aqui em Goiânia para uma simples alergia. Vitor Hugo diz que no nosso município, além de nós termos especialistas, nós teremos as pequenas cirurgias. Então eu quero pedir para você, acredite. Acredite no 22, acredite que a nossa fala em cuidar de vocês é verdadeira. É uma fala de pessoas que têm um compromisso, né? Um compromisso com o nosso Goiás, com a sua família e com o nosso Brasil. Pastora Keila Borges, candidata a vice-governadora na chapa do PL, vice de Vitor Hugo. Obrigado, senhora, pela presença. Amei. E muito obrigado também, eu vou dizer o que eu tenho dito a todos os candidatos que têm vindo aqui. Obrigado por emprestar o seu nome como uma opção, no caso da senhora, ao lado de Vitor Hugo, para o governo de Goiás. Um forte abraço, uma excelente campanha para a senhora. Obrigada, boa tarde. Até mais, gente. Então tá aí a candidata pastora Keila Borges, ela é candidata a vice-governadora na chapa do Vitor